sobre essa data de hoje, dia 21 de março, que é celebrado o Dia Mundial da Poesia. E ele está em São Paulo e vai conversar com a gente. Estou muito feliz de estar conversando com ele e principalmente porque ele é uma pessoa muito completa para falar sobre esse assunto, né? Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Quer dizer que você está no sul do Brasil. Lorena, beijos. Tudo bem? Quer dizer que você está viajando, deixou a gente distante, porém está perto. Exatamente. É porque, recentemente, eu tive um convite aqui de um editor de São Paulo, interessado no meu trabalho. Aí eu vim aqui conversar, né? Coisa boa. Maravilha. Também acompanhar a Maravilha. atividade da minha namorada por aqui. E Alex, hoje sendo o Dia Mundial da Poesia, que se celebra hoje, né, que é uma forma de arte tão rica e expressiva, é importante a gente falar que numa data como hoje, algo tem para se comemorar. A gente tem visto que muito tem avançado dentro da cultura, dentro do artesanato. A própria cultura tem realmente mostrado algo diferenciado nos últimos tempos. O que tem acontecido? Da pandemia para cá, muita coisa mudou. As redes sociais e a tecnologia também fez muita coisa mudar. No seu ponto de vista, nesse Dia Mundial da Poesia, o que nós temos para falar a respeito deste momento? Olha, o dia de hoje, né, que é o Dia Mundial da Poesia, foi estabelecido pela Unesco, que é uma agência especializada da ONU, Organização das Nações Unidas, especializada em cultura, educação e ciência. Então, essa agência especializada, a Unesco, né, estabeleceu o dia de hoje como o Dia Mundial da Poesia, justamente porque a poesia ela tem um interesse muito grande em relação às línguas dos povos. Uhum. Porque, vamos observar um pouco, Vanusa, para você traduzir para outra língua uma poesia, um poema, é muito difícil, né? Porque é uma linguagem, não é uma linguagem denotativa, é uma linguagem conotativa, ou seja, é uma linguagem figurada. Então, para você traduzir uma linguagem figurada para outro idioma, perde muito, né? Por isso que a Unesco estabeleceu o Dia Mundial da Poesia, justamente para fortificar, para intensificar, para validar as línguas, né, nacionais, os povos. E porque o poema, né, ele tem muito da oralidade, a poesia tem muito da oralidade. Ela vem da oralidade, né? Porque o poema é o texto escrito. Uhum. E a poesia, ela pode inclusive ser declamada, né, ser falada. Então, a palavra, né, a oralidade dos povos, né, dos povos tradicionais, inclusive, são muito validadas através desse Dia Mundial da Poesia. Em relação à questão da pandemia, o que aconteceu? A pandemia foi uma época, né, e a gente está tendo aí até, né, novas... Agora tem uma epidemia de dengue aqui em São Paulo, por exemplo. Então, mas a pandemia, né, que foi em contexto mundial e foi avassaladora, né, mudou a maneira como as pessoas se relacionam, porque muita gente, né, teve que ficar dentro de casa, respeitando, né, as normas da Organização Mundial da Saúde, né, de prevenção. Então, o que acontece? As pessoas, para se expressarem, né, elas tiveram que se utilizar aí das redes sociais. E as redes sociais, elas têm essa coisa parece muito a palavra oral, né? É aquela história. Eu costumo dizer que nunca se leu e escreveu tanto, mas nunca foi tão efêmero, porque a rede social é muito efêmera, né? Ela passa. Agora me diz uma coisa, você como escritor, como poeta e também como conselheiro municipal aí de política cultural, o que o nosso estado do Piauí tem para essas pessoas que, de uma certa forma, tem valoriza tanto esse mundo da poesia? Porque hoje a gente tem vários poetas que estão aí se revelando, vários escritores que estão se revelando também, mas a gente precisa chamar a atenção para o que realmente está acontecendo, principalmente dentro da nossa capital, dentro do nosso estado, relacionado a esse assunto. O que você tem para falar para a gente, principalmente para quem está assistindo o programa nesse dia de hoje? O nosso cenário da literatura no Piauí é muito pujante, né? Tem muito talento. Agora, existe pouco fomento público, existe pouco apoio do poder público, né?
O bom da cultura e da arte é que ela acontece de forma espontânea, ela não precisa de poder público. Ela acontece espontaneamente, porque ela vem do povo. Mas, com o fomento público, tudo anda, né? E a gente sabe que a cultura, ela sempre fica subvalorizada, sempre fica em último lugar. E dentre os segmentos culturais, a escrita, né? A poesia, o texto, os recursos da literatura, aí é que ficam por último mesmo, porque é tudo muito complicado, né, para a literatura. E é Mas, porque assim, a gente sabe, e é porque a gente sabe que existe verbas para tudo, né, na verdade. Mas beleza. Eu queria também Exatamente. saber um pouco a respeito do seu trabalho, você como escritor, como poeta, né? O que você tem para falar para a gente, contando um pouco da sua história? A minha atividade cultural, ela começa, nossa, faz tempo, desde 2010. 2010 eu venci um concurso literário na Prefeitura Municipal de Teresina. Só que o livro nunca foi publicado, Meu Deus! devido à falta de recursos, né? Aquela história que a gente estava conversando sobre fomento público. Mas aquilo ali valeu para mim no sentido de me validar em relação à banca, né? Já que eu venci um concurso público. E de 2010 em diante, eu fui atuando em coletivos culturais. Participei de vários coletivos culturais, né? Como o Saraus, como o coletivo Salve Rainha, como o Projeto Insurge, que foi o primeiro mapa colaborativo de Teresina. E aí, em 2017, eu publiquei este livro aqui, não sei se vai aparecer aí no vídeo, mas é o Ressuscito na Cidade Suicida. Este livro aqui, eu publiquei em 2017, na primeira edição. Em 2020, segunda edição, já está na segunda edição. Ele é um livro de poemas, crônicas, contos, ele é uma instalação literária, né? Abarca vários gêneros textuais. E a partir desse livro me deu muitas conquistas, né? Prefaciado, por exemplo, pela Maria Sueli, saudosa Maria Sueli, autora do estudo que encontrou a primeira advogada do Brasil, Esperança Garcia, reconhecida pela OAB Nacional. É a prefaciadora do meu livro. Este livro aqui tem textos que saíram dele e foram para antologias nacionais e também antologias do Piauí, organizadas pelo Cinéas Santos, como a antologia Caçoar. E mais recentemente teve outra antologia do Cinéas Santos, O Rio, que teve a primeira edição na década de 80 com prefácio de H. Dubal, e a segunda edição agora, prefácio de Adriano Lobão, e tem texto meu lá junto de H. Dubal, né, porque pegaram os escritores, né, os falecidos e os vivos, né. Então o Cinéas Santos consegue fazer essa integração, né, entre as gerações. Então eu participei disso aí. E mais recentemente eu sou colunista da revista Acrobata, né, que tem lá na Acrobata diversos poetas também. E atualmente um editor de São Paulo da editora Reformatório, né, se interessou pelos meus textos e tal, ouviu falar de mim, leu uma orelha de um livro. Que legal, né? De um livro, né? Que maravilha. Tive acesso, e aí eu estou aqui em São Paulo. Agora, E eu tô super feliz de ver você em São Paulo, contando toda essa história. E a gente estava agora há pouco conversando com a Fernanda Castro, que é médica neurologista, onde deixou bem claro essa história da reserva cognitiva. E isso chamou bastante a atenção da gente, inclusive para pedir para as autoridades que aí estão esse incentivo, principalmente da nossa cultura regional, sendo inserida dentro das escolas, né? Também para fazer parte. Foi ontem que a gente esteve aqui com o JA, né? E o JA mostrou também a história do artesanato. Foi antes de ontem, não foi, Lorena? Foi terça-feira, sobre o artesanato contado numa revista em quadrinhos, onde conta aí a história do mestre Dezinho, né? Trazendo várias informações sobre a nossa cultura. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que a gente não vive só no mundo da tecnologia, mas que a gente pode também continuar com a leitura. A gente já teve aqui também o Luciano Zafir, que teve interesse de estar no nosso programa, assim como você, via Zoom, falando justamente desse lado que a gente defende muito dentro do programa, que é a leitura, a preocupação dos nossos jovens para que eles tenham uma reserva cognitiva mais assertiva, onde a gente possa verdadeiramente ver os nossos jovens chegarem na terceira idade ou até mesmo na fase adulta
com uma mente mais esclarecedora, uma pessoa podendo se socializar mais com as pessoas, podendo se comunicar. Hoje em dia você senta para conversar com um jovem, ele não tem um vocabulário tão grande assim, muitas vezes, para conversar com a gente sobre assuntos interessantes no dia a dia. Isso é uma realidade. Se você pegar hoje um senhor que está na faculdade e colocar um senhor para conversar com um jovem, digamos que de seus 18, 19 anos, isso, claro, não é para todos, mas é uma realidade. É muito difícil ele sentar numa mesa e achar interessante a conversa dessa pessoa. Até mesmo uma pessoa de 50 anos, que ainda é muito jovem, sentar para conversar com um jovem, não se tem um diálogo legal, não se tem um papo gostoso para conversar. Mas tudo isso por quê? Falta leitura, falta informação, falta se socializar, falta você querer ter mais conhecimento com as histórias dos outros, você tentar dialogar. Então, assim, eu acho que hoje, no Dia da Poesia, é algo muito importante que nós estamos fazendo, em conversar com você e chamar a atenção da sociedade e das autoridades para esse incentivo. Falamos aqui sobre jogos que a gente tinha na nossa juventude. Eu nunca ouvi falar aqui em Teresina em dama. Nunca ouvi ninguém falando em dama. Né? Então, quer dizer, o que é isso, Vanus? Provavelmente muitos jovens nem saibam o que seja. Mas a gente precisa conversar sobre esses assuntos de leitura, de poesia, que muitas vezes as pessoas não têm noção. Que essa cultura também está bem enraizada na nossa história do nordestino, mas que vai para o Brasil e para o mundo. Olha São Paulo te chamando. Por quê? Porque eles entendem que há uma necessidade de se levar essas informações adiante. Então a gente precisa de jovens adultos que tenham uma mente, um cérebro que venha numa terceira idade não chegar a uma demência. Porque a gente precisa de mais informações. A gente precisa de informação. E às vezes essa informação está sendo gasta com coisas que, particularmente, me desculpe, não vai lhe levar a lugar nenhum. E a gente tem que pedir urgência, socorro para as mães, pais, escolas, autoridades, para que os nossos jovens venham viver o que você está vivendo. Porque o que muitas vezes você acha que não é interessante, mas o seu cérebro está aí na ativa, né? Como escritor, como poeta, também como conselheiro, né? Municipal de política cultural. Então, assim, eu quero muito que você vista essa camisa, tá bom, Alex? Vanusa, muito importante você ter falado sobre isso, porque o incentivo ao livro e à leitura, olha só, é de suma importância, porque a maior tecnologia que existe é o livro, né? É uma tecnologia que nunca vai ser suplantada, não tem como. Claro que as outras vêm para complementar, né? Para somar. E com a boa orientação, né? Com a boa orientação do corpo técnico de uma escola, você consegue adotar a tecnologia juntamente com um livro físico e fazer com que a orientação dos estudos aconteça. Eu já ministrei mais de 40 palestras pelas escolas públicas, voluntariamente. E o que é que eu percebi nas escolas por onde eu passei, né? Município de Teresina. E isso me estimulou muito a fazer um trabalho lá no Conselho Municipal de Política Cultural, que já eu falo. Nesse tour que eu fiz pelas escolas municipais de Teresina, né? Fazendo palestras sobre saúde mental, porque eu sou pós-graduado em prevenção do suicídio, e eu levo e faço doação dos meus livros, né? Do Ressuscito na Cidade Suicida, do meu livro aqui. E o que é que eu percebo? Que a meninada adora ler. Agora tem que ter um incentivo, né? Verdade. O objeto físico, né? Livro se compra sim pela capa, porque é um objeto artístico. Então, se o livro tem uma capa bonita, já vai atrair. E provavelmente, se o projeto gráfico é bonito, se a narrativa visual é bonita, é atrativa, a narrativa escrita vai ser também. Então, essa minha percepção ao longo pelas escolas municipais de Teresina fez com que eu levasse propostas para o Conselho Municipal de Política Cultural. E nós estamos construindo o Plano Municipal de Cultura. O que é o Plano Municipal de Cultura? No futuro próximo, ainda neste mandato, nosso mandato acaba em 2025, a gente vai mandar para a Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Cultura para ser transformado em lei, que vai valer por 10 anos. Essa lei que vai valer por 10 anos, de 2 em 2 anos, vai poder ser modificada, adaptada, porque a sociedade é dinâmica, né? Mas uma das frentes que a gente coloca lá, no Plano Municipal de Cultura, é a inserção de autores piauienses nas escolas. Acho justo. Não só a inserção de livros, de venda de livros. É a inserção da pessoa mesmo, os autores que circulam, que estão vivos, que vão lá circular nas escolas, entendeu?
Façam parte E, dos claro, paradidáticos, né? Façam parte dos paradidáticos. Isso, e os clássicos, né? Fazer parte dos paradidáticos, porque a gente sabe que de um tempo para cá, uma das coisas que ficaram defasadas aí foi a geografia local, a história local e a literatura local, porque não cai mais no Enem, né? Então perdeu-se o interesse porque a gente pensa muito na sociedade, como as pessoas na sociedade como técnicas, né? E aí perde-se a valorização da cultura, né, que está sendo feita ali no seu local. Muito bom. E quem não canta sua aldeia não se torna universal, né? Agora vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar esse bate-papo, parabéns a você, foi muito bom, acho que foi muito legal a gente bater esse papo aqui. Mandamos o recado que tinha que ter sido mandado, até porque o interesse é nosso. Eu sou mamãe já de 2 rapazes, né, do Bruno e do Renato. O Renato já vai fazer 25 anos, o Bruno já tá um rapazinho, vai fazer 14 anos, mas eu pretendo ser vovó, né, no futuro, por que não? E aí eu tenho que me preocupar com o futuro da nossa sociedade, da nova geração. E aí eu queria que você deixasse uma poesia, mas antes de deixar a poesia, não esquecesse de deixar o seu Instagram para quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, ver seus livros, suas poesias, como é que faz? Pessoal, o meu Instagram é o @Alex Ampaio, porque meu nome é Alex Sampaio, só tira o S e junta tudo. Fica Pronto, Alex até na Sampaio. telinha já. Muito Tá bom. na telinha já? Eu queria Então que me você... sigam aí, porque eu tô perdendo seguidores, né? O Instagram tá me tirando seguidores, então me sigam aí, por favor. Deixa uma poesia pra gente. Vamos lá, né? Vamos ler a poesia aqui. Vamos ler um poema, né? O poema é o texto, a poesia é um estado, né? Certo. Todo mundo estuda a ponte, o título. Todo mundo estuda a ponte, ninguém estuda o rio. A ponte é metálica estaiada nova, da primavera da amizade. Tem nome de político, de quem não é esquecido. A ponte brilha, é cartão postal. Já o rio é opaco, é feio, é sujo, cheira mal. A ponte é progresso, o rio retrocesso. A ponte é civilização, o rio primitivo. A ponte liga a união junto à cidade, centro, zona, leste, norte, sul. O rio divide, separa, corta. Tão bonitos os carros sobre as pontes, eles brilham rápidos. Quem dera fosse a ponte uma metáfora para nossa insistente divisão. É uma ironia, né, que eu estou fazendo aqui, porque a gente não valoriza os nossos rios, somos uma cidade ribeirinha. A gente valoriza o quê? A ponte, né? E a gente vai esquecendo da maior vida que existe, que é a água. E que foi feito um dia desses, né? Nunca se falou tanto de uma ponte que foi feita um dia desses. Então, assim, a realidade tem que ser dita. Tem várias histórias para se contar, tem muita coisa boa para se contar e as pessoas precisam saber disso. Você está de parabéns e fica aí um alerta para quem está assistindo o nosso programa. Se você for analisar bem, a gente já sabe como o Brasil foi descoberto, a gente já sabe como as histórias do Brasil estão aí acontecendo. Mas será que você sabe a história da tua região, do teu estado? Será que você conhece como foi que tudo isso aconteceu para que a gente pudesse estar aqui? Eu, particularmente, acredito que não sei muito. Imagina os nossos jovens, a nossa nova geração. Então, a gente precisa realmente desse alerta, né? Pra gente não ficar só naquele mundinho. Quando você fica naquele mundinho, você esquece o mundo das demais pessoas e o mundo que está com a gente. Então, acho que hoje foi um alerta pra gente entender que tudo está aí, porém tem muito mais a se descobrir. Não é isso? Obrigada, tá, Alex? Foi uma honra participar, Vanusa, sou seu fã. Beijos. Beijo pra você também. Obrigada, meu querido. Como é bom, né?